Olá, você que está aí de novo, estamos em contato para mais uma aula do Pré-ENEM Online e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que está na mídia. Você está ouvindo falar sobre Zika, você está ouvindo falar sobre chikungunya, você está ouvindo falar sobre dengue. O que tem em comum? São doenças causadas por seres que nós conhecemos como vírus. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos trabalhar exatamente os vírus. Primeira coisa, o que são vírus? Que seres são esses que nós denominamos como os vírus? Primeira coisa, existe uma unidade viral e essa unidade viral, esse ser, ele é composto por o quê? Dá uma olhada na imagem que você vai conhecer. Primeiro, todo vírus tem uma estrutura molecular que nós denominamos de ácido nucleico. O ácido nucleico é formador do que nós chamamos de genoma viral. Genoma contém todas as informações necessárias exatamente para o funcionamento de um vírus. Segundo, toda estrutura viral tem por fora uma estrutura proteica formada por unidades chamadas de capsômeros. Capsômeros se integram formando uma capa maior denominada de capsídio. Primeiramente, então, observando na imagem, o vírus tem um ácido nucleico envolvido por uma capa proteica chamada de capsídio. Essa estrutura, capsômero capsômero formando o capsídio junto do genoma viral, forma a unidade viral que nós denominamos de vírion. Toda estrutura viral, então, é, na verdade, um vírion. Diferente de nós. Nós somos o quê? Nós somos células. O nosso corpo é formado por uma unidade chamada célula. Uma bactéria é formada por uma unidade chamada célula. Nós somos seres formados por células e eles são seres viriônicos, são vírions. Existem vírions diferentes. Existem vírions que são considerados como vírions nus e vírions que são considerados como vírions envelopados. Qual a diferença entre eles? Um vírion envelopado tem, além do capsômero, uma estrutura derivada de uma célula chamada de envelope. Esse envelope ele é lipoproteico, exatamente porque deriva da membrana da célula hospedeira, certo? Então, todos os vírus são formados por unidades chamadas vírions. E há vírions que têm envelope que derivam da célula hospedeira. Quais são as características, além da unidade, comuns a todos os vírus? Então vamos fazer um paralelo, vamos fazer um comparativo para que a gente possa conhecer. Observe a imagem novamente. Observando então o que esses seres têm em comum, todos eles têm uma estrutura geral formada por um ácido nucleico, que pode ser ou um DNA ou pode ser um RNA, e uma estrutura proteica por fora, que é o capsídio. Todos então são vírus. Alguns mais complexos, alguns menos complexos. Comum, capsídio e genoma. Existem mais características comuns a todos os vírus. Vamos dar uma acompanhada fazendo exatamente um paralelo dessas características, exatamente para que a gente possa conhecer bem esses seres. Primeira estrutura, célula. Os vírus têm célula? Não. Os vírus são acelulares, uma vez que células têm membrana lipoproteica, células têm citoplasma e células têm organoides, e vírus não apresentam nada disso. Segunda característica, genoma. O genoma viral, ele pode ser ou de DNA ou de RNA. Numa célula, o genoma é sempre DNA. Essa é uma coisa extremamente importante. Segunda coisa importante em relação ao genoma. Genoma viral pode ser DNA de fita simples, o que nunca acontece numa célula. Células sempre têm DNA de fita dupla e mais, um genoma viral que for de RNA também pode ser de RNA de fita dupla. RNA em células, sempre de fita simples. Então, característica extremamente importante associada, o genoma. Terceira característica, metabolismo. Vírus tem atividade metabólica? Não. Metabolismo é uma propriedade de quem? Da célula. Células têm atividade metabólica, funções, reações químicas, porque tem um citoplasma. Isso não existe nos vírus. Então, vírus são seres desprovidos de metabolismo. Quarta característica importante, se não tem metabolismo, como esses seres podem reproduzir?
Vírus reproduzem por replicação. Na verdade, células se tornam máquinas produtoras de vírus uma vez que estão infectadas por eles. Esse é o problema. Vírus são parasitas e aí daí vem todas as doenças que nós ainda vamos conhecer, chamadas de viroses, tá? Então, características gerais você já conhece. Agora, vem cá. Como é que um vírus entra numa célula? Como é que um vírus sabe o que é uma célula? Na verdade, ele não sabe. Tudo aquilo que a gente conhece é baseado em reação química. Observe o seguinte, duas células apresentadas para você, genericamente, uma célula A e uma célula B. Essas células têm na superfície delas proteínas, proteínas de superfície. Muitas vezes nós vamos chamar essas proteínas de antígenos. Por enquanto, vamos chamá-las somente de proteínas de superfície. Observe que a célula A tem uma proteína de superfície que está representada com uma forma um pouco diferente da forma da proteína de superfície da célula B. Os vírus também apresentam proteínas de superfície. Observe então que um vírus vai, ao acaso, ter contato com células. Nesse acaso, a proteína da superfície viral se encaixa mais adequadamente à proteína da superfície celular, aquela que tiver uma forma funcional que possa reagir. Então vai existir uma reatividade na superfície viral e na superfície celular. Essa reatividade determina a afinidade do vírus com a célula. Logo, existem vírus que são animais, existem vírus que são vegetais, existem vírus que são de bactérias, existem vírus que são de fungos, existem vírus de praticamente todos os seres vivos que nós conhecemos no planeta. E todos esses seres têm em comum exatamente uma reatividade com uma célula específica. Um vírus de planta normalmente não infecta o nosso corpo. Não infecta o nosso corpo porque não existe reatividade entre o vírus e uma célula nossa, porque as proteínas não são específicas, as proteínas não se encaixam. Mas, professor, uma vez eu ouvi dizer que um vírus passou do humano ou passou da ave para o humano. Como é que isso é possível? Ah, isso é possível por um motivo. Exatamente o que traz para a gente essa característica. Como a reatividade vai acontecer? Observa, né, o que está acontecendo aqui. Uma célula aviária e uma célula humana. Na tela anterior, nós chamamos de célula A e célula B. Nós vimos que aquele vírus era infectante de uma das duas células. Agora, nós não podemos nos esquecer que vírus carregam um genoma. E genoma é ácido nucleico. E ácido nucleico pode sofrer mutação. Mutações são obra do acaso. As mutações não acontecem com um propósito. E se uma dessas mutações tiver acontecido e esse vírus, por um acaso, tocar uma célula humana, esse vírus pode apresentar uma reatividade com a célula humana. Logo, aquele vírus, que era um vírus de ave, por um acaso carregando uma mutação, esse vírus inalado por um humano, e não precisa ser um humano galinha, pode ser qualquer um, que está lá em contato na fazenda, que está lá em contato no sítio, que está lá em contato na criação de aves, esse humano aspirando, inalando aquele vírus, de repente, se for um vírus aerossol que passa pelo ar, ele tendo contato com esse vírus pode reagir com células humanas. E uma vez que ele reage com células humanas, o vírus pode saltar a barreira. Aquilo que era uma barreira específica passa a não mais existir. Então, um vírus de aves agora passa a infectar células humanas. Nós estamos falando entre espécies, aves e humanas. Poderia ter acontecido como aconteceu a gripe suína para humanos, mas muitas vezes isso acontece no nosso corpo. Vou te dar alguns exemplos, ou um bom exemplo. Já ouviu falar no HPV, né? O HPV é aquele vírus que causa lá verruguinhas genitais, não é? Então essa verruga pode aparecer tanto no homem quanto na mulher. Esse vírus HPV, que causa verruga genital, verruga lá no pênis e na vagina, é uma coisa esquisita. Esse vírus HPV está aparecendo, causando verrugas e lesões na garganta. Mas como? Como isso pode acontecer?
O vírus subiu pela corrente sanguínea? Não, a boca desceu. Esse é um dos problemas da prática do sexo oral desprotegido. Esse é um problema que nós vamos discutir muito, mas já vai pensando nas práticas sexuais, como elas podem propagar doenças e várias delas. E mais ainda, esse vírus, além de causar lesões na garganta, esse vírus pode causar câncer na garganta. Mas como? Nós vamos ver como isso acontece ou como isso pode acontecer. Ele pode causar câncer na garganta e mais, ele pode disseminar pelo corpo, atingindo outras células do corpo. Então, o salto de barreira pode ser tanto entre espécies, como esse salto de barreira pode ser no nosso corpo entre as diversas células que nós temos. Tudo bem? Uma vez que os vírus adquirem essas mutações e podem saltar a barreira, ou as barreiras que existem, tanto entre animais e humanos quanto no nosso próprio corpo, doenças podem vir. Daí vieram doenças, por exemplo, e viraram notícia. A gripe, inicialmente a gripe aviária, lá em 2001, a chamada gripe do frango, contaminou muitas pessoas pelo mundo. Posteriormente, a gripe suína em 2009, que está até hoje rodando, tomando aí, estando perto da gente, chegando cada vez, em épocas diferentes, vem de novo a gripe suína. Mais recentemente, apareceu na África um surto de ebola. Casos teriam sido associados a uma criança que teria ingerido, segundo dizem, muito saborosa a carne do morcego. Essa criança então comeu a carne contaminada com o vírus ebola e ela passou a desenvolver a virose ebola e passando para as outras pessoas que estavam ali ao redor. Esse é um bom exemplo de salto de barreira. Atualmente existe uma quantidade enorme de vírus na natureza. Muitos desses vírus provavelmente vão passar a ter contato com a gente a partir do momento que nós estamos cada vez mais invadindo a natureza. Uma coisa extremamente importante para você ter em mente: toda vez que nós entramos na natureza, existe um risco de retorno de seres naturais para a gente. Entre eles são vírus. Muitos animais que existem na natureza alojam uma quantidade enorme de vírus. Nós não sabemos quais são eles, não conhecemos muitos deles. O risco é enorme. Os problemas de impacto ambiental que nós temos visto, a superpopulação, a população crescendo, vai trazer naturalmente uma quantidade enorme de novas doenças que nós vamos denominar como doenças emergentes. Doenças emergentes você vai conhecer numa aula especialíssima somente sobre doenças emergentes. Agora então que você já sabe quais são as características dos vírus, está na hora de você pegar o seu material, está na hora da sua dedicação. Pegue o seu material de apoio, faça os exercícios referentes a características de vírus e dedique-se. O seu sucesso depende de você, depende do seu envolvimento, da sua dedicação. Para mim vai ser um enorme prazer poder te ajudar com os assuntos da biologia. E pode apostar, eu vou te ajudar. Acredite nisso, mas mais do que eu, vai ser importante a sua participação, o seu envolvimento. Um abraço e até o nosso próximo encontro e a nossa próxima aula. Tchau!